Amém. Eu gosto desse momento. Eu lembro da minha infância. Ô, irmão Rogério, não tem muito tempo não, viu? Foi nessa igreja, então não tem muito tempo. Foi aqui, ó, pra você ver. Irmãos, vamos estar entrando na palavra nessa noite. Um tema muito importante, que eu tenho certeza que muitos de nós já passamos por ele. Talvez nós estamos nele. Talvez você já saiu dele. Que é o quê? Zona de conforto. O que é zona de conforto? A Bíblia vai nos falar de um rapaz que, se não tivesse acontecido algo na vida dele, nós acreditamos que ele estaria numa zona de conforto. E ele foi capaz, ele teve força, coragem para enfrentar os seus medos, os seus desafios naquele tempo. E muitas das vezes nós temos medo de enfrentar os gigantes. Nós temos medo de enfrentar os desafios. Mas o Senhor, como diz o salmista, é o nosso refúgio e fortaleza. Amém? Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo 26. Gênesis, capítulo 26, do versículo 14 até o versículo 25. Gênesis, capítulo 26, do versículo 14 até o versículo 25. Você que está assistindo o culto, você está na zona de conforto, você está saindo da zona de conforto. Eu quero dizer para você, saia dessa zona de conforto em nome de Jesus. Este lugar não é para você, esse lugar não é para ninguém. Nós temos que ser elétricos, fazer as coisas, se vier o desafio, no momento de crise, superar, né, irmão Rogério? Comprar as ferramentas. Gênesis capítulo 26, versículo 14. Possuía ovelhas e bois e grandes números de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. E por isso lhe entulharam todos os poços que o servo de seu pai havia cavado nos dias de Abraão, enchendo-os de terra. Disse Abimeleque a Isaque: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Tornou Isaque a abrir poços, os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão. E lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhe havia posto. Cavaram os servos de Isaque no vale e acharam um poço de água nascente. Mas os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso chamou o poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam. Por isso recebeu o nome de Sitina. Partindo dali, cavou ainda outro poço, e por esse não contenderam. Chamou-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Amém? Senhor Deus, querido Pai, muito obrigado. Obrigado por esse momento aqui na Tua presença. Obrigado, Senhor, pela palavra que o Senhor já falou em meu coração. Senhor, que nós possamos abrir os corações nessa noite para entender qual é a perfeita, boa vontade, agradável do Senhor para as nossas vidas, ó Deus. Pai, muito obrigado, ó Deus. Essa oração que nós oramos, agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmãos, a inveja é uma doença, é terrível. Nós reparamos aqui com um homem próspero, um homem rico,
E a palavra de Deus nos diz, no versículo 14, que ele possuía ovelhas e bois, grande número de servos, de maneira que os filisteus lhe tinham inveja. Irmãos, não é somente naquele tempo, mas hoje nós vamos deparar e nos deparamos com pessoas que possam invejar a sua vida, ou o seu bem, ou o seu trabalho, ou as roupas, a sua família. E no caso de Isaac, eles entulharam os seus poços. Irmãos, a inveja é um sentimento de inferioridade. A inveja é um desgosto diante da felicidade de outra pessoa. A inveja é terrível. E no caso pode produzir um desejo de derrotar aquele que está prosperando, aquele que está se enriquecendo pelo suor do seu trabalho, ou até mesmo devido a uma herança. Isaac recebeu uma herança do seu pai Abraão, e uma herança muito importante. Abraão deixou um legado, irmãos. E o legado, quando ele é deixado positivamente, a pessoa que recebe a herança, ela abraça aquela herança, ela vive daquela herança, e ela se entrega para aquela herança. Só que os filisteus aqui invejaram, como diz o versículo, e a inveja mata. Há uma canção do Catedral que fala: a inveja mata, a inveja destrói, uma canção antiga. E aqui a inveja estava destruindo água, H2O, de Isaac. Olha o ponto que chegou uma inveja. Fazer com que um povo, as pessoas ficassem sem beber água. Então eu vou entulhar os poços de Isaac. Olha o que eles dizem aqui. Disse Abimeleque no versículo 16. Disse Abimeleque no versículo 16: aparta-te de nós, porque já és muito mais poderoso do que nós. Irmãos, não é porque roubaram a herança de Isaac, não é porque entulharam os poços de Isaac. Talvez você possa estar passando por uma situação como essa hoje. Entulharam os seus poços, roubaram a sua herança, que pode ser um carro, que pode ser área profissional. Talvez você tinha tudo para crescer dentro da empresa, roubaram a sua oportunidade de emprego, falaram mal de você, sendo que você não tem nada do que reclamar de você, a sua conduta é infalível. Talvez roubaram a sua oportunidade de estudar, de trabalhar, de crescer. E eu quero dizer para você, nessa noite, você tem que aprender a superar esses traumas, esses medos, e sair da zona de conforto. Você deve superar os níveis na sua vida. E o primeiro nível que nós temos que superar é sair da zona de conforto. Vamos falar juntos? Saia da zona de conforto. O versículo 17 e o versículo 18 diz o quê? Então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. E tornou Isaac a abrir os poços que se cavaram nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhes deu os mesmos nomes que já seu pai lhes havia dado. Irmãos, herança pode provocar em você um estado ou estar na zona de conforto. Tempos de crise chegaram na vida de Isaac. Até os filisteus ficarem com inveja de Isaac. Isaac bebia da água
que o pai tinha deixado. Isaac desfrutava da água, da herança, do legado, do bem que seu pai deixou para ele. Mas chegou um momento que a inveja fez com que Isaac tomasse uma decisão, sair da zona de conforto. Muitas das vezes, meus irmãos, nós estamos parados no mesmo lugar, nós estamos estáticos, não vamos nem para a direita e nem para a esquerda. E a ordem do Senhor nessa noite é aquilo que ele diz para Josué: medita no livro da lei, não desvie nem para a direita e nem para a esquerda, siga em frente. E é isso que nós temos que fazer. Isaac, ele foi vítima da inveja, ele foi entulhado, eles acabaram com os sonhos, com os projetos, com o legado que o seu pai havia lhe deixado. Então ele teve que tomar uma atitude: sem água eu não vou ficar, sem água o meu povo não vai ficar, o meu gado não vai ficar, eu vou abrir poços. Irmãos, às vezes tem que acontecer algo para você acordar na sua vida, você tem que despertar, porque depois que você perde o bem tão especial na sua vida, que você começa a caminhar novamente. Isaac abriu poços. Uma crise serve para você se despertar. Ele teve que fazer tudo aquilo que seu pai Abraão fez, abrir poços para ele beber. Irmãos, quando nós não saímos do lugar, nós tornamos uma pessoa o quê? Passiva, uma pessoa parada, uma pessoa sem rumo, sem direção. Mas quando nós decidimos sair da zona de conforto, nós começamos a enxergar o mundo com uma nova perspectiva. Nós começamos a ver que nós podemos ser muito mais daquilo que nós achávamos que éramos. Mas era necessário acontecer algo. Amém? Irmãos, tem um exemplo na Bíblia, que é a parábola dos talentos. No caso de Isaac, entulharam os seus poços. Ele não entulhou o seu próprio poço. Ele não acabou com a sua própria herança, como acontece muito hoje, né? Hoje tem jogador de futebol aí que viveu tempos gloriosos, de muito dinheiro, de muita fama. Aí você vai, pega e pesquisa lá no Google o que aconteceu com o jogador tal. Às vezes está na rua, está mendigando, não tem aonde morar, porque não multiplicou os seus talentos, entulhou os seus próprios poços, não soube aproveitar as oportunidades. Haja vista, nós temos um outro exemplo na Bíblia, que é o filho pródigo. Pai, dá a minha parte da herança. O pai deu, e ele foi aproveitar, ele foi gastar, ele viveu no mundão e tal. E na hora que ele foi ver, acabou o dinheiro, acabou os amigos. E entulhou a sua herança, a sua parte, e voltou para a casa do pai. Irmãos, a única diferença é que o pai aqui é Deus. E ele recebe de braços abertos você que já saiu da presença dele. Você que já pegou essa herança e gastou, que desperdiçou. O Senhor te abraça. O mundo não. O mundo te destrói. O mundo tem inveja. O mundo quer acabar com o seu dinheiro. O mundo quer acabar com o seu dom, com o seu talento. Mas Deus te quer de braços abertos. Amém? Irmãos, Isaac, ele tornou a abrir poços. Isso é muito importante. Ele saiu do lugar onde ele estava. O versículo 17 diz: então Isaac saiu dali e se acampou no vale de Gerar, onde habitou. Ele tornou a abrir poços. Ele saiu de um lugar para ser bênção em outro lugar. Quando tudo parecia perfeito, ele fez tudo aquilo que o pai havia feito. Abriu poços, tinha água para beber, água de nascente, água boa. Voltaram a entulhar os seus poços. Os pastores de Gerar, daquela região onde eles estavam, disseram: essa água é minha.
Irmãos, é interessante que isso acontece hoje, em nossas vidas. Por quê? Às vezes a pessoa não sabe fazer nada. Olha, não faz, está parado. Mas quando você pega para fazer, a pessoa tem coragem de falar que é direito dela. É herança dela. Não, eu que sei fazer isso aqui, eu que fiz. É porque estava parado. Isso acontece nas grandes empresas, né, irmão Rogério? Isso acontece em todo lugar, isso acontece dentro da família. Não, eu sei, eu que fazia desse jeito. É porque você está fazendo, não. Irmãos, Isaac foi a mesma coisa, ele abriu um poço e eles falaram, essa água é minha. Mais uma vez, entulharam seus poços. Irmãos, entulhar poços é literalmente, jogaram terra no buraco, onde ele abriu o poço. Jogaram pedra, entulho. Mas também significa pedra de tropeço. Quantos aqui, na sua vida, já foram para você uma pedra de tropeço? Quantos já destruíram seus projetos? Quantos já jogaram terra, entulharam seus poços? E ainda falaram, desista, você não vai conseguir. É o que aconteceu aqui, ó. Ele persistiu. Vamos falar juntos? Não desista, persista. Pela segunda vez, persista. Isaac tentou, mais uma vez ele ficou sem água, porque falaram que aquela água não era dele. Vão dizer para você, você não é capaz. Eu não te disse? Sabia que isso não ia dar certo. Você já tentou pela primeira vez, pela segunda vez, o que você está querendo mais da sua vida? Isaac foi assim. Ele tentou a primeira vez, não conseguiu. Primeiro ele viveu da herança do pai. Tomaram a herança dele, jogaram terra. Depois ele abriu o poço. Os pastores de Gerar pegaram, não, essa água é minha. Agora ele tenta pela segunda vez. E eu quero dizer para você nessa noite que por mais que as pessoas tentem entulhar os seus poços, por mais que as pessoas tentem ser pedra de tropeço na sua vida, Jesus vai dizer para você algo muito importante, que no interior do crente, do servo de Deus, fluirão rios de água viva. Amém? Glória a Deus. É isso que importa, por mais que você não consiga o bem material no momento, aquele sonho que você tanto quer, mas uma coisa você pode ter certeza, o seu galardão, a sua herança celestial é garantida, porque o Senhor diz, crê em mim, porque em mim fluirão rios de água viva. Amém. Basta crer no Senhor Jesus, basta confiar no Senhor Jesus. Então cavaram outro poço, e também por causa desse contenderam, por isso recebeu o nome de Sitna. Ele não tinha paz. Olha que Isaac era filho da promessa. Quando Abraão ainda teve que passar pela prova, né, do sacrifício de Isaac. A fé de Abraão foi testada naquele momento. Abraão se foi, Isaac permaneceu. Mas o Senhor lhe era com Isaac. E eu quero dizer para você também que você é filho da promessa do Senhor. E é por isso que você está aqui nessa noite. É por isso que você um dia confessou a Jesus Cristo como o único, suficiente Salvador. E habita dentro de você o Espírito Santo da promessa. Aquele que faz com que você vá e siga em frente e não desista. Irmãos, o diabo ele vai usar pessoas para entulhar os seus poços. O diabo vai usar as amizades para tentar te destruir. Mas eu quero dizer para você nessa noite, primeira coisa, confie na sua capacidade. Irmãos, às vezes não está dando certo. Não está dando certo mesmo, beleza. Chega alguém e fala, então não continua. Mas você tem força. Você sabe o que você pode. Você sabe que tem um Deus do impossível que é contigo. Então confie na sua capacidade de oração, confie na sua capacidade de servir ao Senhor, confie que o Senhor é o seu pastor, nada te faltará. O salmista ainda fala, ainda que você ande pelo vale da sombra da morte,
não temerei mal algum, porque o Senhor está comigo. E o Senhor está com você nessa noite. O Senhor está no seu sonho. Segundo, tenha fé no Senhor, pois existe um poço já cavado, meus irmãos. Um poço cavado por Deus, que é herança sua. E esse poço jorra água viva. E Ele é Jesus na sua vida. Amém? Terceiro nível, alívio total. Vamos falar juntos? Alívio total. Irmãos, chega de sofrer, não é mesmo? Chega de passar por lutas. Chega de passar aperto todo mês. Chega os boletos, chega as contas, você fica para lá e para cá, fica perdido. Não tem emprego, não tem salário, não tem saúde. É decepção aqui, decepção ali. É entulhando um poço aqui, entulha outro poço aqui. Você abre a boca para falar dos seus sonhos e a terra está comendo solto em cima do seu projeto. O entulho está caindo em cima do seu sonho. Mas Isaac não desistiu. Isaac, ele persistiu. Olha o que diz aí o versículo 21. Versículo 22. Vamos ler juntos? Partindo dali, cavou ainda outro poço, e como por esse não contenderam, chamou-lhe de Reobote, e disse: porque agora nos deu lugar o Senhor, e prosperaremos na terra. Você pode dar um glória a Deus? Isso significa alívio total dos seus sofrimentos. Isso significa que não foi o homem que deu, mas foi Deus. Isso significa, meus irmãos, crescimento na sua área, na área espiritual, crescimento na área material, nas áreas emocionais, familiar, profissional e ministerial. Significa que você está prosperando em todas as suas áreas, porque o Senhor diz aqui: eu sou contigo. O versículo 24, se o Bruno quiser colocar aí, fala assim, Gênesis 26, no versículo 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão, teu pai. Não temas, porque eu sou contigo. Abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Por amor de Abraão, meu servo. Irmãos, o que Isaac fez aqui? De tudo que ele enfrentou, de tudo que ele passou, ele só poderia ser filho de Abraão mesmo, um homem de fé. Ora, o legado que nós estamos deixando para os nossos filhos, para as pessoas que estão nos esperando, que estão nos espelhando. Abraão foi o pai da fé. Abraão era amigo de Deus, a Bíblia fala. E ele fala claramente nesse versículo 24. Na mesma noite lhe apareceu o Senhor e disse: eu sou o Deus de Abraão. Era referência. Teu pai, não temas, porque eu sou contigo e abençoar-te-ei e multiplicarei a tua descendência, por amor ao teu pai, por amor de Abraão, o meu servo. Irmãos, este é o nível que o Senhor tem prazer em nós. É o nível de superação. Deus não tem prazer naquele que desiste fácil das coisas. Deus não tem prazer naquele que está parado em meio a um caos na sociedade. Ele quer que você levanta e busca o Senhor. Ele quer que você não desista, como aconteceu. Este é o nível que o Senhor deseja para a sua vida, como assim aconteceu com Isaac. Sabe por quê? Porque você tem que ter esse espírito de vencedor. Você tem que ter esse espírito de persistente. E aqui na igreja eu conheço alguns irmãos, eu acho que a maioria tem esse espírito de vencedor e não desiste fácil.
E eu quero dizer para você nessa noite que se você ainda não tem esse espírito de vencedor, esse espírito de persistente, em nome do Senhor Jesus, que Ele venha nessa noite, que você saia daqui vencedor em Cristo Jesus, que você possa enfrentar o caos. Irmãos, domingo à noite é muito tranquilo, nós estamos servindo ao Senhor, mas o caos é ali fora. O caos pode ser na sua casa, o caos pode ser lá no seu trabalho, entulhar os poços aonde você estiver, mas saiba superar os níveis na sua vida. Irmãos, por último, quem venceu o urso? Quem venceu o leão? Quem venceu o gigante? Davi. E ele era um homem forte, um homem musculoso, um homem que malhava na academia do tempo de Jessé? Não. Ele tinha a força que vinha de Deus. E ele chegou perto do rei Saul: eu vou derrotar Golias. E olha que ele não dava nome para o problema. Ele poderia falar gigante. Gigante estava acima dele. Não, ele falou Golias. Vou enfrentar Golias. E eu vou com o poder do Senhor nas minhas mãos. Porque foi ele que fez com que eu derrotasse o urso, defendendo as ovelhas do meu pai. Foi ele que fez eu derrotar, né, o leão. E eu vou derrotar o Golias. E ele derrotou. Então, meus irmãos, aprenda a derrotar os gigantes na sua vida. Por mais que pareça impossível, persista. Primeiro, saia da zona de conforto. Segundo, não desista, persista. E terceiro, acredite que o alívio, ele vem e é total. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida nessa noite. Vou pedir o Bruno para chamar. Vamos estar louvando ao nosso Senhor com mais um cântico. Eu quero convidar você a ficar de pé no seu lugar. Mais uma vez. Amém? Feche seus olhos neste momento. Oh Deus, nós entregamos aqui nessa noite a tua igreja, Pai. Oh Deus, muitas das vezes tentam entulhar os nossos poços. Mas esses poços, oh Deus, podem até se fechar, Deus. Mas o Senhor nos dá a capacidade de abrir novos poços, porque nós saímos da zona de conforto, Pai, porque nós não desistimos fácil. Oh Deus, derrama, Senhor, sobre a tua igreja a tua glória. Santo, santo, santo é o Senhor, oh Pai. Oh Senhor, o meu vida
agora, Senhor. Jesus Cristo, és agora, Jesus Cristo, Jesus Cristo, eu te amo, Jesus Cristo, és agora. Toma o teu lugar de honra, Senhor, neste lugar.